fazer aqui, entendeu? Existe hoje, infelizmente, essa reunião foi marcada para amanhã, dia 6 de julho, mas eu fico muito feliz com a compreensão de todos que aqui estão, porque eu sou obrigado a ir a ter vitória. Olha aqui, amanhã está em Vitória, é um sacrifício danado, certo? O mestre Cabral vai fazer o Congresso Estadual da Capoeira do Espírito Santo e eu vou ter a honra de fazer a palestra de abertura, amanhã que vai estar o governador, etc. Então, eu não podia falar para o governador mudar, né? Então, eu fui para lá. E além de tudo é pago, né? Eu vou falar, mas eu vou receber, então é pior, eu trabalho. Eu não posso comentar, eu ponho outro, né? A filha é grande. E além, a vitória nunca é ruim, né? No tempo desse, nunca é ruim. Eu vou levar meu short, e a máquina fotográfica. E eu fiz esse pedido para transferir para hoje, e foi bem aqui aceito pelos camaradas e amigos aqui da capoeira. Eu fico muito feliz com essa compreensão. Mas essa atividade, essa atitude, fez com que nós perdêssemos no dia de hoje a participação do pessoal do Mestre Tico, que é o pessoal do Afromix, que tinha 30 pessoas que atuam nessa região da grande São Paulo Oeste, isso que vai até a Baixada. Então, ele pediu essa desculpa, que ele não pôde participar. E também o pessoal do ABC. O pessoal do ABC, encabeçado pelo Valdenor e o Hermes, que o Valdenor está fazendo o doutorado dele, e hoje ele tinha se preparado para amanhã, não mudou. Infelizmente, nós vamos ter a ausência dos dois. Mas o compromisso é que nós repassemos para ele, na primeira oportunidade que nós tivermos durante a semana, o resultado da conversa que nós vamos fazer aqui. Tudo bem? Então o papo aqui é rápido, objetivo e concreto. Vamos aqui abrir a palavra primeiro para o deputado federal, candidato à reeleição, aqui amigo, parceiro da capoeira, Zaratinho, que todos nós conhecemos, participou da luta, muitas vezes com a gente aqui. E em seguida nós passamos a palavra para o futuro deputado estadual, Átila Jacumos. Eu tive a honra de ir no evento de capoeira lá em Mauá. Eu sei, estava em outra cidade, quando eu estive lá, e eu vi que a capoeira em Mauá era muito ativa. Inclusive, conquistou a coordenadoria da igualdade racial lá em Mauá, dirigida pelo mestre de idade, que dirige esse importante espaço no governo de Mauá. Com a palavra do deputado Carlos Zaratinho, nosso amigo. Vou falar de pé que a gente acostuma falar de pé, né? Vai falar sentado, é mais para professor, né? Professor, palestrante, mestre de capoeira, né? Para orientação. Mas, gente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês aí pela presença. Né? Para nós é uma honra muito grande estar podendo aqui reunir, conversar com os companheiros aí de vários lugares do estado, né? Da capoeira, e falar um pouquinho aí sobre a eleição desse ano e sobre a nossa proposta. Né? Nós estamos fazendo o que a gente chama aqui de dobradinho, né? Com o Átila, né? Um companheiro de Mauá, foi vereador em Mauá, foi candidato a prefeito da cidade, não ganhou, mas ajudou o Donizete, que é o prefeito, a ganhar, e fez uma ótima campanha, e que tem uma tradição política muito grande. O pai dele foi vereador, aí deu lugar para o Átila e depois voltou, hoje é vereador, né? Quantos mandatos? Oitavo mandato, então é um companheiro que representa uma força política em Mauá muito grande, né? Então, para nós é uma honra estar fazendo essa dobradinha. A dobradinha nossa aqui é estadual e federal, né? Não é aquela dobradinha de quinta-feira que a gente pede no boteco, é a dobradinha política. Mas, gente, a gente queria falar primeiro da campanha, nossa
Brasil concentrado na Copa do Mundo, né? E política ficou um pouco de lado, né? Mas se a gente lembrar um pouco antes da Copa, a gente já vinha tendo uma verdadeira campanha eleitoral. Não tinha campanha na rua, não tinha panfletagem, mas a campanha vinha se desenvolvendo, né? Parou por causa da Copa, e vinha se desenvolvendo uma campanha que, na verdade, era uma grande campanha contra o governo, a Dilma, né? Uma campanha no sentido de fazer com que houvesse o que eles chamam de mudança, né? A chamada mudança, né? Na verdade, quem defende hoje essa grande mudança que eles falam, são aqueles que querem que volte ao que era antes do governo Lula, quando o PSDB governou o Brasil, né, com Fernando Henrique Cardoso, ou governos anteriores que foram dirigidos por Collor, Itamar, Sarney. Na verdade, a mudança quem fez foram as forças progressistas que ganharam a eleição junto com o Lula em 2002. Essa foi a grande mudança. E o que eles querem é que essa mudança seja interrompida. Por que eles querem que seja interrompida? Porque os avanços que nós estamos tendo no Brasil são muito grandes. São muito grandes. Na questão do emprego, de geração de emprego, nós temos o menor desemprego da nossa história e um dos menores desempregos do mundo, em plena crise econômica mundial. Temos tido distribuição de renda, principalmente porque nós fizemos uma lei que todo dia 1º de cada ano o salário mínimo é aumentado, sempre acima da inflação, e com isso nós recuperamos o salário mínimo 70% de aumento real, né? E isso eles querem acabar, querem mudar essa lei do salário mínimo, porque eles dizem que essa lei ela está prejudicando a competitividade da indústria nacional. Quer dizer, está se pagando demais para o trabalhador, como se R$724 fosse um salário assim. Mas eu tive a oportunidade de participar de um almoço em Brasília, com plantadores de cana e usineiros aí do interior do estado. Acho que tem gente aqui do interior, de Marília lá, aquela turma do etanol, né? A gente chama de turma do etanol. Essa turma, o cara falou, não, um dos maiores problemas do etanol é que o trabalhador, o portador de cana, está ganhando muito porque ele ganha um salário mínimo muito alto. Quer dizer, ele tem que cortar 10 toneladas de cana por dia e ganhar menos de 724. Então, na verdade, essa é a grande questão. Afora a gente dizer de quantos avanços nós tivemos em várias áreas. Na área da educação, nós fizemos as universidades federais, que tinham 300 mil estudantes, hoje tem 1 milhão de estudantes gratuitos, certo? Que não pagam, né? E tem um alto nível de educação. Nós fizemos o ProUni, que é aquele programa de bolsas para quem tem uma boa nota no Enem. Então tem a sua bolsa, já são 1.600.000 jovens. E agora fizemos o FIES, o Financiamento Estudantil, que garante o financiamento da Caixa Econômica Federal para o jovem que não tem recurso para pagar sua mensalidade. Então acabou no Brasil aquela história de falar, não, eu não estudo porque eu não tenho recurso, meu pai não tem dinheiro, a minha mãe não tem dinheiro. Hoje em dia, se o camarada passar no vestibular, ele, se não tiver recurso, a Caixa vai financiar, ou ele vai ter uma bolsa do Enem, enfim, ele tem as condições de estudar. Isso, lógico, vai ter um impacto no Brasil. Um impacto que vai se dar daqui a 4, 5 anos, quando esses primeiros jovens começarem a se formar, né? E nós vamos ver pessoas que vieram dos setores mais humildes da população, mais pobres, de cidades afastadas, vão começar a melhorar de vida, melhorar a vida da sua família, e isso que vai ser uma verdadeira revolução no Brasil, né? Fizemos um investimento muito grande na área da saúde, né? Com construção de UBS, pronto-socorro, hospital no país inteiro, né? Fizemos um programa Farmácia Popular, que hoje as pessoas, os 100 remédios mais usados pelo povo, são vendidos com 90% de desconto. Fizemos depois gratuidade para os remédios de uso contínuo, diabetes, asma, hipertensão. E depois de tudo isso, constatamos o quê?
que o povo precisa principalmente de mais médicos, né? Então o Padilha, que é nosso candidato a governador em São Paulo, criou o programa Mais Médicos, abriu vaga para 15 mil vagas no Brasil inteiro, no interior do Amazonas, interior do Nordeste, nas periferias, e trouxe, como os médicos brasileiros não querem trabalhar nesses lugares, trouxe médicos de outros países, principalmente de Cuba, que já atenderam 50 milhões de brasileiros. Quer dizer o seguinte, se não tivesse trazido esses médicos, esses 50 milhões de brasileiros não teriam sido atendidos. E hoje estão sendo atendidos. Ah, mas a saúde precisa melhorar? Nós concordamos. Total acordo. Mas nós vamos precisar de mais recursos para a saúde, porque o dinheiro para a saúde que existia, que era da CPMF, eles conseguiram derrubar a CPMF. Quem pagava a CPMF não era o trabalhador. O trabalhador que ganhava até 3 salários mínimos não pagava a CPMF. Quem pagava era principalmente os bancos e principalmente as grandes empresas. E eles falaram, não, vamos acabar com isso. Acabaram e a saúde perdeu 40 bilhões de reais por ano. Então, nós fizemos o programa Mais Médicos e mais uma coisa, estamos abrindo 15 mil vagas em faculdades de medicina onde não existia faculdade de medicina. Por quê? Porque nós precisamos formar jovens médicos em lugares do país onde não existe a faculdade, para que eles fiquem lá atendendo, né? Nesse programa do FIES, também, do financiamento estudantil, aquele jovem que fizer a faculdade de medicina, terminar a faculdade, ele vai ter que pagar a Caixa Econômica Federal. Mas se ele for médico, ou se ele for professor e for dar aula na escola pública, ou trabalhar num posto de saúde público, cada mês que ele trabalhar é um mês que ele não paga a prestação. Então, se ele for trabalhar no serviço de saúde pública, ele vai estudar de graça, certo? Então, vai ser completamente gratuito. Por quê? Porque nós queremos pessoas que não têm essa visão da medicina, que seja essa visão mercantilista. Que o cara abre o consultório dele lá na Avenida Paulista, nos Jardins, e cobra caríssimo uma consulta. Por que ele cobra? Porque o povo não tem o médico no bairro dele, o povo não tem o médico na cidade dele, então nós precisamos criar esse programa Mais Médico. Então, gente, nós fizemos esses avanços no Brasil. Sem dizer o que nós conquistamos de avanço com a Petrobras, que explora o petróleo a 7 quilômetros de profundidade. Tinha gente que dizia, não, a Petrobras não vai conseguir tirar esse petróleo. E hoje já está tirando mais de 500 mil barris por dia de petróleo no pré-sal, né? Esse recurso que é um recurso que vai fazer com que o Brasil melhore muito a educação, porque nós vamos destinar os royalties do petróleo para a educação. Então, isso são tudo avanços no Brasil que eles não suportam, né? Eles não suportam quando, por exemplo, nós mudamos a Constituição, porque na Constituição tem um artigo 8º, que está escrito lá, são direitos dos trabalhadores. E aí vem escrito salário, fundo de garantia, férias, estão lá todos os direitos dos trabalhadores. Aí tinha um parágrafozinho no final que dizia assim, esses direitos não valem para as empregadas domésticas. E aí nós tiramos esse artigozinho e passou a empregada doméstica a ter o mesmo direito de todos os trabalhadores, que era uma verdadeira resquício da escravidão no Brasil. Quer dizer, a empregada doméstica não era escrava, como era antigamente, mas ela tinha que atender o patrão na hora que ele quisesse, certo? Fazer o que ele mandasse, e agora a lei trabalhista vai valer para a empregada doméstica também. Aí eles ficaram malucos. A revista Veja falou, vai acabar a empregada doméstica, ninguém mais vai ter empregada doméstica no Brasil. Eu digo a vocês, agora não vai acabar, porque muita gente aí não gosta de lavar a roupa, não gosta de lavar o prato, muito menos lavar a privada. Então eles vão continuar pagando para empregada doméstica. Mas daqui a alguns anos vai acabar por outro motivo. Porque as filhas das empregadas domésticas não querem ser empregadas domésticas. Querem estudar, querem ter um bom emprego, querem ter um desenvolvimento. E é isso que nós queremos para o Brasil. Cada um lava a sua roupa, cada um se cuide e vamos fazer o povo melhorar de vida. Então, gente, nós estamos nessa grande batalha, certo? Essa batalha para a gente fazer as mudanças e
que têm que ser feitas e continuar fazendo mais ainda, né? Nós queremos, a Dilma vai lançar agora Minha Casa Minha Vida, fase 3, certo? Que é um grande programa de moradia popular que não existiu no Brasil. É a primeira vez que nós temos. O BNH, quem lembra do BNH? O senhor deve ser mais ou menos dessa época, nem eu. Isso, 60, né? Hã? 60 anos. Você não tem. Eu estou com 55, batendo lá. Mas naquela época do BNH, foi criado o Fundo de Garantia para justamente financiar o BNH. O que fez a ditadura militar? Levou à falência o BNH. Né? Faliu o BNH e durante 20 anos não se fez moradia no popular no Brasil. Qual foi o resultado? Aumentou o número de pessoas morando em favelas, morando em condições precárias, e essa é a situação que nós temos no Brasil hoje. Então nós temos que corrigir isso, certo? Oferecendo uma casa decente, de qualidade, para as pessoas poderem morar. E isso o governo da Dilma está fazendo. Então, gente, esse é o grande embate que nós vamos ter pela frente. Nós estamos saindo candidato a deputado federal exatamente porque nós queremos continuar esse trabalho, né? Continuar o trabalho lá, apoiando o governo da Dilma, apresentando projetos que ajudem a avançar. Então depois vocês vão poder ler nesse jornal alguns projetos que a gente fez, né? Aqui em São Paulo, o bilhete único, que a gente, quando eu fui vereador aqui, depois secretário, nós implantamos o bilhete único em São Paulo. Queremos fazer o bilhete único para todo o país agora, todas as cidades brasileiras, porque é uma experiência que foi bem aceita pela população. Fizemos a tarifa social de energia elétrica, que é um desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda, e também que essas famílias recebam lâmpada econômica, geladeira econômica, né, para poder diminuir o seu consumo. Nós não queremos que a pessoa diminua o consumo de energia, como fez o Fernando Henrique, obrigando o cara a apagar a luz. Nós queremos que a pessoa diminua tendo equipamento moderno, que gasta menos energia, né? Então, nós, nessa lei, que já é lei, nós estamos já com 13 milhões de famílias beneficiadas pelo desconto e 1,5 milhão de geladeiras que já foram distribuídas gratuitamente em várias cidades do Brasil. Eu imagino que alguém aqui já deva ter ouvido falar disso. Então, fizemos esse projeto e fizemos um projeto importantíssimo, que eu fui relator, um projeto do presidente Lula, que é a Lei Anticorrupção, que é uma lei que pune as empresas corruptoras. Porque no Brasil a gente ouve falar sempre do funcionário público corrupto, do vereador, do deputado, do político, né? Mas a gente nunca ouve falar quem é que corrompe, que são as grandes empresas. Esses são os corruptores, e com eles nunca acontece nada. Tem uma grande empresa aqui chamada Camargo Correia, foi pega numa operação chamada Castelo de Areia. O que eles fizeram? Eles têm ótimos advogados, foram no Supremo Tribunal Federal e anularam todas as provas que tinham contra eles. Com essa lei que nós aprovamos agora, não tem mais essa conversa, porque se a empresa foi beneficiada por um ato de corrupção, ela vai ter que ser punida, vai ter que devolver o dinheiro, vai ter que pagar uma multa que chega a 60 milhões de reais e, se for reincidente, vai ser fechada e vai se encerrar sua atividade. Então, gente, nós fizemos isso por quê? Porque nós temos que parar o carro da corrupção. E ao contrário do que dizem, falar, tem mais corrupção no governo do Lula e da Dilma. Não é verdade. É que agora as coisas não são varridas para debaixo do tapete, que nem era antigamente. Agora as coisas aparecem. O governo é o primeiro a investigar. O governo é o primeiro a denunciar. E toma atitude. Então, gente, eu quero dizer para vocês que a gente está nesse esforço, nessa batalha, e queremos aqui, para concluir, falar do assunto aqui da capoeira, né? Que nós, desde o meu primeiro mandato, na minha primeira campanha de deputado, a gente vem tendo apoio de muitos companheiros da capoeira, né? E esse apoio a gente também falou, não, nós temos que ter um compromisso. E apresentamos um projeto regulamentando a profissão de capoeira, né? E tornando obrigatório o ensino da capoeira nas escolas, sejam escolas
fundamental e do ensino médio, e nas universidades e nas faculdades de educação física também ter o ensino de capoeira. E com essa regulamentação da profissão, o nosso objetivo é o quê? Garantir que milhões de pessoas que no Brasil praticam a capoeira tenham a total tranquilidade de praticar a sua atividade e que os mestres e professores de capoeira se tornem verdadeiramente profissionais, né? Porque a gente sabe como é que é. Geralmente o mestre ou professor, ele tem que fazer uma outra atividade na vida dele. Ele tem que se dedicar a outras coisas para poder garantir, né, a sua sobrevivência e a sua aposentadoria. Então nós queremos aprovar isso daí, estamos lutando, não é uma coisa fácil, mas esse é o nosso compromisso que nós temos com vocês, né, além de todo um trabalho que é feito cotidianamente de estar apoiando a atividade da capoeira. Então, queria agradecer a vocês e dizer que esse é um compromisso que nós temos, não só daqui para frente, é um compromisso que a gente tem em todo o nosso mandato e queremos continuar tendo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar a palavra rapidamente para o Atlas já no grupo. Depois, nós vamos, durante 5 minutos, tirar fotos para poder usar o material específico futuro e a gente libera eles para a gente tocar aqui a nossa reunião. Tudo bem? Atlas, com a palavra. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui ao lado dos nossos amigos capoeiristas. Fico muito feliz de estar ao lado aqui do nosso deputado federal, Carlos Zaratini, né, nesse momento importante para a gente. Para mim, é um momento especial, até porque o Jairo fez uma introdução da minha história, o Zaratini também. A gente tem uma caminhada política aí de quase 14 anos de vida pública. Como o Carlos disse, fui vereador 2 mandatos na cidade de Mauá. No meu segundo mandato, fui o vereador mais votado da história da cidade, ainda continuo sendo, tive quase 9.000 votos na cidade. Acabei aceitando o desafio de ser o candidato a prefeito, através de um movimento que foi criado na região onde nós encabeçamos, que é o movimento Nova Política de Esquerda. Saímos candidatos, tivemos quase 27.000 votos. E no segundo turno, apoiamos o nosso amigo companheiro Donizete, onde nós alcançamos a nossa vitória. E através dessa vitória, acabei, né, tendo a oportunidade, foi uma experiência muito positiva para mim, de estar assumindo uma empresa de saneamento na cidade, onde fiquei lá durante 15 meses, e conseguimos realmente virar a página da história política na questão de saneamento na cidade, onde nós conseguimos, através da companheira Dilma, um recurso de mais de 25 milhões de investimentos. Conseguimos também, não só isso, conseguimos também recursos aí da Caixa Econômica Federal para que a gente realmente colocasse investimentos em pontos específicos na área de saneamento da cidade. Conseguimos, através de um consórcio, através da Foz do Brasil, de Mauá, ter a oportunidade, vai estar sendo inaugurada agora, através do consórcio da Prefeitura, a SAMA e a Foz do Brasil, a primeira estação de tratamento de esgoto do ABC. E, além disso, trabalhamos muito na questão do esporte, lazer e cultura, e na nossa cidade, através do nosso ministro Aldo Ribeiro, do PCdoB, e da presidenta Dilma, com o apoio também do Carlos, conseguimos levar lá para Mauá a vinda de 2 CIEs, 2 centros de iniciação esportiva, onde nós vamos atender mais de 150 mil pessoas ali da cidade, de 2 regiões, onde 6.000 novos atletas vão estar sendo formados como comunidades olímpicas, onde nós vamos estar dando oportunidade também à terceira idade, para que também possa se exercitar e ter um nível de vida e qualidade de vida a essas pessoas. E além disso, nós conseguimos, através de todas essas gestões, todas essas ações, acabei seguindo os passos e a história do Carlos e do Atlas se difunde numa só, e é muito parecida. O Carlos disse, meu pai está cumprindo o 8º mandato na Câmara Municipal, só descansou 2 mandatos quando eu fui eleito vereador. E a história do Carlos é a história do Atlas, é de pai para filho. A grande história do seu Ricardo, um grande lutador, um grande exemplo desse país que lutou muito contra a ditadura militar, contra a opressão.
meu pai de uma história política, que quando ingressou na política, a política não ganhava nada, da mesma forma do pai do Carlos Zaratini, porque muitos não sabem que na década de 70, poucas pessoas queriam ser políticos. Porque políticos, cidades com menos de 200 mil habitantes, os políticos não eram remunerados. Então nós viemos numa tradição política onde nós temos que dar continuidade, nós temos que respeitar essa tradição. E além disso, né, os grandes projetos que o Carlos iniciou como bilhete único aqui na capital, nós estamos levando para Mauá agora o bilhete único, né, cara? A integração do trem do ônibus agora na nossa cidade, porque Mauá é uma cidade que tem quase 58% dos trabalhadores moram em Mauá, mas trabalham fora. Né? Conseguimos aí grandes projetos e tive, né, a felicidade no ano passado de ser eleito o melhor gestor da cidade através da ASEAN, que é uma comissão de lojistas e comerciantes do município. E agora, após tudo isso, iniciamos aí um novo projeto como deputado estadual, sou candidato pelo PCdoB, partido, né, onde o Jair dirigiu durante muito tempo, né, e continua ali nos ajudando muito. Faço parte da executiva estadual do PCdoB, aonde nós tivemos a felicidade do PCdoB de indicar agora, né, na última semana, o vice-governador na chapa do Padilha, o Anivaldo, um grande companheiro que tem compromisso com a capoeira, né? E além de tudo isso, né, estamos diretamente ligados à nossa candidatura à reeleição da nossa presidenta Dilma. E como o Carlos disse, o país não pode parar de avançar. Tem muitas pessoas que querem que o país volte naqueles tempos que negros, tempos aonde muitas das vezes o trabalhador não era respeitado, aonde se quer que o trabalhador era ouvido. Muitas pessoas que querem ainda que a direita, que ainda continua querendo voltar e paralisar os avanços do país. Aonde, através do nosso grande presidente Lula, um nordestino, que veio para São Paulo e teve a coragem de realmente sonhar e realmente transformar esse país, olhando para o trabalhador comum, fazendo política para quem realmente necessita. Porque muitas vezes fazer política para rico é muito fácil. Eu quero ver fazer política para pobre, para quem realmente precisa. E o Lula fez política para o trabalhador, para o pobre, criou Bolsa Família, criou projetos sociais importantes, criou Minha Casa Minha Vida, e a presidenta Dilma continuou na mesma toada do presidente Lula. E nós temos que continuar com esses avanços, né, e com pessoas que têm a responsabilidade com esse projeto. E o Carlos Zaratini tem responsabilidade, tem história, é um deputado que tem uma identidade, não foge das suas origens, das suas convicções, o que realmente apresenta, o que realmente acredita, e por isso eu tenho um grande orgulho de estar do lado do Carlos Zaratini nessa dobrada. O Carlos Zaratini ser o nosso deputado federal e o Adson ser o nosso deputado estadual. E aceitei esse desafio como deputado estadual e hoje venho aqui firmar um compromisso com a capoeira e o Carlos e o Jair me cobrou muito. Adson, nós vamos realmente te dar a oportunidade para que um jovem venha para a política e defenda a nossa classe, defenda a nossa arte e a nossa cultura. Porque na nossa cidade de Mauá, nós temos o Coronel Gervásio, que é nosso amigo, né, que hoje faz parte da corredoria racial da cidade. Nós ajudamos o Gervásio numa associação Amigos de Bairro, onde nós temos uma presença física muito forte, e através de um grande diálogo com o nosso atual prefeito Donizete Braga, nós estamos apresentando um plano piloto agora nas escolas municipais da cidade, em parceria com o Gervásio, onde a capoeira já está sendo inserida em algumas escolas municipais da cidade. E um dos compromissos que nós temos dele, e que o Carlos me cobrou muito, é o compromisso da integração do mandato. Nós vamos trabalhar com o mandato integrado. Né? O Carlos é autor de um projeto importante que trata da profissionalização da capoeira. O nosso vice-candidato a vice